Paz do Senhor. Bom, nesta noite eu gostaria de fazer um estudo temático falando sobre orgulhos ou sobre a máscara do orgulho. É algo muito interessante que vocês vão gostar. Vejamos. Na introdução, nós dizemos que a máscara do orgulho, ela adquire vários formatos e adquire também as suas adequações. Ela é bem elástica e também cabe em vários rostos. Essa máscara aí, nós temos uma figura em que essa máscara, a máscara do orgulho, ela se adapta a todos os rostos de várias pessoas, de todos os tipos de pessoas. Como reconhecer um orgulhoso? Primeiro, normalmente, o homem tem um apetite exageradamente grande de ser reconhecido e aplaudido. Segundo, ele sempre gostou de estar no centro do palco. Então, para você reconhecer uma pessoa orgulhosa, esses dois requisitos aqui falam um pouquinho de quem é a pessoa, de quem é uma pessoa orgulhosa. E terceiro, o orgulhoso é aquele que quer destacar-se sobre os demais. Quer ser muito mais importante do que é, chamando a atenção para a sua própria imagem. Nós ainda temos que o orgulhoso é aquele que gosta de tocar trombetas para proclamar suas próprias virtudes e realizações. O orgulhoso, meus irmãos, também é aquele que quer ser quem não é. O orgulhoso nunca está contente com a sua condição. Ele sempre aspira a algo mais, a algo muito maior. E o orgulhoso é a própria imagem do diabo. Só para você ter uma ideia, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. A ação do orgulho na vida das pessoas. Do lado aí nós temos a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, a história é interessante, se você não sabe, mas ele fez uma estátua, considerou ser grande, considerou ser Deus. Por conta disso, Deus o condenou a praticamente um ano a comer capim junto com os animais. Depois de um ano, ele voltou ao reinado, né, e aí ele glorificou o nome do Senhor. Ele reconheceu a soberania de Deus, mas antes ele teve que comer capim por mais ou menos um período de um ano. O orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens, junto com os animais. O orgulhoso Adão para fora do paraíso. O orgulhoso Amã para fora da corte. E o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. O que é o orgulho? Veja, atrás aí tem uma foto de um gatinho que, ao olhar no espelho, ele vê um leão todo poderoso, todo majestoso. O orgulhoso, no sentido religioso, é a atitude de autonomia e de independência de Deus, ou seja, ele não depende de Deus. E todo orgulho, meus irmãos, é idolatria,
é a adoração de si mesmo. O orgulho é prelúdio do fracasso. O orgulho percorre nossas veias, ela está na nossa medula, se aloja no nosso coração e sobe até a nossa cabeça. O orgulho sempre nos espreita. Somos sempre tentados a dar guarida a esse precursor da ruína. Vidas mudadas. A vida de Pedro pode ser dividida em 2 capítulos. A primeira parte foi marcada pela máscara do orgulho. Ele confiava em si mesmo para agradar a Deus, para agradar a Jesus. A segunda parte foi quando ele tirou a máscara e passou a depender de Deus. Quando Jesus Cristo, após ressuscitar, e ele pergunta 3 vezes, como se fosse uma provocação a Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro dá uma parada, dá uma pensada, dá uma refletida. Senhor, tu sabes todas as coisas. Aleluias. Aqui nós vemos um Pedro agora transformado, que tirou a máscara do orgulho e passa a viver totalmente dependente de Deus. Pedro, ele era um homem extrovertido, impulsivo, que falava antes de pensar. Quando Jesus Cristo, certa feita, disse para ele que era necessário que ele morresse, né? E Pedro fala assim: nunca, nunca. Outra vez Jesus Cristo foi lavar os pés de Pedro, ele falou: não, meus pés o Senhor não vai lavar. Pedro estava sempre buscando se destacar dentre os demais. E foi necessário que Jesus arrancasse dele a máscara do orgulho, para que Pedro dependesse exclusivamente de Jesus e não das suas próprias forças. Quais são as marcas do orgulho? O orgulho espiritual é uma vaidade inconsequente. O orgulho nos leva a crer que somos mais fortes do que na verdade somos. O orgulho é uma coisa que vaza por cima. Ele nos põe num pedestal alto demais e depois tira a escada. Orgulho de menos é submissão. Orgulho de mais é arrogância. Aleluias. Recomendações bíblicas sobre o orgulho. A Bíblia, meus irmãos, proíbe o elogio de nós mesmos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 3, exortou sobre o perigo de pensar de si mesmo além do que convém. O texto aí embaixo diz assim: quem confia em si mesmo e está satisfeito consigo mesmo, não tem discernimento espiritual, nem consegue orar. Vencendo o orgulho com a oração. Quem não ora quer resolver os seus problemas com as suas próprias forças. A oração, meus irmãos, é uma das armas mais poderosas que nós temos, inclusive para vencermos o orgulho. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nos tornamos totalmente dependentes de Deus. E nós, com isso, vencemos as potestades malignas
que estão por trás do orgulho. Examinando a nossa própria vida. Todos nós, de uma maneira ou de outra, usamos a máscara do orgulho. Em um momento ou em outro, sempre nós usamos a máscara do orgulho. Tocamos as nossas trombetas, proclamando as nossas virtudes, os nossos feitos. Como nós gostamos de fazer isso. Somos amantes dos aplausos e gostamos de estar nos holofotes, gostamos de estar em cima e não por baixo. Projetamos-nos acima dos outros e julgamos melhores do que os outros. Já o Evangelho diz totalmente o contrário, mandando a gente considerar as outras pessoas, né, maiores do que nós. Conclusão, meus irmãos. O orgulho é um pecado abominável para Deus. O querubim da guarda, o sinete da perfeição, foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Deus resiste ao soberbo, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Não há cristianismo verdadeiro onde predomina a vaidade. Quando confiamos em nós mesmos, nos tornamos fracos e impotentes. Nossa dependência e a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Quem vos falou foi o pastor Josley. Aleluias. E estou colocando todo este material na minha página no YouTube. Sou pastor da Igreja de Deus, Conjunto Primavera, sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. E gostaria que você desse uma entrada na minha página no YouTube. Lá tem vários estudos temáticos, meus irmãos, sobre vários assuntos. Lá também tem estudo para casais, nós temos aulas de homilética, aulas de carta aos Romanos e também temos várias pregações lá. Dê uma entrada lá, mas também se inscreva no meu canal. Dá uma curtida, né? Assine o meu canal, se inscreva no meu canal e você vai estar nos ajudando a divulgar este material. Tá bom? Fica com Deus, foi um prazer estar com vocês nesta noite.